Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, fundamental para entender a conexão entre espírito e matéria. Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Como é que um espírito, que é imaterial por natureza, consegue se conectar a um corpo que é totalmente material? Como é que ele interage, sente, age? Será que existe uma ponte, um elo entre esses dois mundos? Então, para a gente começar a responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é o perispírito. Olha só, a primeira ideia que a gente precisa ter em mente é que, conforme o entendimento do espiritismo, a separação entre espírito e matéria não é assim tão absoluta. Existe um elemento de ligação, sabe? Um intermediário que faz essa ponte entre as duas naturezas que são tão diferentes. E esse elemento é justamente o perispírito. A definição dele é a seguinte: um corpo fluídico, semimaterial, que funciona como um envoltório para o espírito. E a substância dele? De onde ela vem? Ela é extraída do fluido cósmico universal, que é aquele princípio elementar que dá origem a tudo no universo. E aqui vem uma parte muito interessante. O perispírito não é igual para todo mundo. A natureza dele varia. Para espíritos, digamos, menos evoluídos, ele é mais denso, mais próximo da matéria bruta que a gente conhece. Agora, para os espíritos mais purificados, ele vai se tornando cada vez mais etéreo, mais refinado, mais sutil. Ok, então vamos avançar um pouco e entender melhor como essa estrutura funciona na prática, como esse elo definitivo entre o espírito e o corpo durante a vida aqui, na matéria. Pensa assim, durante a encarnação, o nosso corpo físico é como um segundo envoltório, uma camada mais grosseira, mais resistente, que foi feita para aguentar o mundo material. O perispírito, então, fica ali no meio, entre o espírito e o corpo. Ele é o órgão de transmissão, o que conecta a consciência do espírito com a máquina biológica. Tá, mas e na prática, no dia a dia, como isso funciona? Vamos pegar as sensações. Quando a gente sente alguma coisa, um toque, um som, o corpo físico é o primeiro a receber essa impressão. Aí, o perispírito age como se fosse um fio condutor, sabe? Ele transmite essa sensação até o espírito, que é quem de fato percebe, quem é o ser consciente e inteligente por trás de tudo. E o caminho inverso também acontece, claro. Quando o espírito quer fazer alguma coisa, a vontade parte dele. O perispírito recebe esse comando, essa ordem, e transmite para o corpo, que aí sim executa o movimento, a ação. É como se fosse um sistema de mão dupla, perfeitamente coordenado. Mas olha que interessante, a função do perispírito não para por aí. Não se limita só a conectar o espírito ao corpo. A natureza fluídica dele tem uma outra consequência bem importante. Ele tem uma qualidade expansiva. É isso mesmo. O perispírito não fica preso, contido dentro dos limites do corpo físico. Ele irradia para fora, formando uma espécie de atmosfera fluídica em volta da pessoa. E essa atmosfera não é estática, ela é dinâmica. O pensamento, a força de vontade, tudo isso pode expandir ou contrair essa atmosfera. E isso ajuda a explicar fenômenos curiosos, né? Como, por exemplo, duas pessoas que, mesmo sem se tocar, podem entrar em contato através dos seus perispíritos. Elas acabam trocando impressões, às vezes até pensamentos, de um jeito bem intuitivo e muitas vezes sem nem perceber o que está acontecendo. Bom, e para a gente fechar esse raciocínio, vamos ver como essa mesma estrutura permite que os espíritos, quando não estão mais encarnados, consigam atuar sobre a matéria inerte. A palavra usada aqui é muito boa. O perispírito é como uma alavanca. Pensa numa alavanca de verdade que a gente usa para mover algo pesado. A ideia é a mesma. Os espíritos usam seus perispíritos para interagir com o nosso mundo físico e produzir certos fenômenos que a gente pode observar. E que fenômenos são esses? Bom, estamos falando de coisas como pancadas e ruídos de todo tipo sem uma causa aparente. O levantamento de objetos, o transporte ou até o arremesso desses objetos. A força que move tudo isso, a força motriz, seria o espírito, agindo através do seu perispírito. E aqui tem um ponto fundamental. Segundo essa visão, esses eventos não são sobrenaturais, não são milagres nem nada que quebre as leis da natureza. Pelo contrário, eles seriam o resultado da aplicação de uma lei natural. Só que uma lei que a gente ainda compreende muito pouco, baseada justamente nas propriedades dos fluidos e nessa interação entre o perispírito e a matéria.
Então, para resumir, o perispírito é apresentado como uma peça-chave, um elemento crucial na nossa Constituição. Levar ele em conta abriria as portas para a gente entender não só os fenômenos mediúnicos, mas também um monte de questões psicológicas e até fisiológicas. Coisas como as causas de certas doenças e, quem sabe, até novas formas de combatê-las. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vem direto da obra. Fica a pergunta: que novos horizontes poderiam se abrir para a ciência se esse elemento espiritual fosse levado em conta na economia do ser humano? Que novas fronteiras de conhecimento poderiam ser descobertas? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.